Jornal da Sucesso. Oferecimento UniRV. O nosso ideal é ver você crescer. 19 horas e 10 minutos, 19h10. Muito boa noite para você. Vamos ver agora os destaques desta quarta-feira, feriado de finados. A gente te mostra a movimentação nos cemitérios do interior e também da capital. Continuam as manifestações contra o resultado das eleições, agora sem nenhum bloqueio em rodovias goianas. Hoje foi dia de tirar o agasalho do guarda-roupas e vem mais frio para os próximos dias. Quarta-feira, dia 2 de novembro, o Jornal da Sucesso está no ar para todo o interior do estado. Nós entramos no terceiro dia de manifestações contra o resultado das eleições para presidente. Após dias de negociações com caminhoneiros e decisão judicial que prevê multa aos bloqueios, tiveram fim aqui em Goiás. Eu chamo então o José Eduardo Rodrigues, que está ao vivo na capital do estado, Goiânia, para atualizar como está a situação de momento nas estradas do estado. Zé, muito boa noite para você. Boa noite, Gabriel, para você e para todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste momento não há nenhum ponto de bloqueio total em rodovias federais que cortam o nosso estado de Goiás. Lembro que esse desbloqueio começou ainda ontem. Hoje de manhã a gente tinha 3 pontos de bloqueios, inclusive um dos pontos, um dos maiores, aí no sudoeste do estado, em Jataí, na BR-364. A PRF disse que nesse momento o trânsito está fluindo normalmente pelo estado de Goiás e que equipes estão em todos os locais de atenção adotando medidas necessárias para garantir esse fluxo de pessoas, dos bens e também os veículos nas rodovias. Aí em Rio Verde, um dos pontos da BR-060, bem no quilômetro 381, o trânsito está fluindo normal, apesar de uma ameaça de um novo bloqueio agora no início da noite. Em Jataí, a BR-364, no quilômetro 196, também já foi desbloqueado. E em Catalão, a 050, no quilômetro 282, onde a interdição era parcial, também já foi desbloqueada a pista. Todos esses 3 pontos estão liberados, seguem o fluxo normal de passagem dos veículos. Os bloqueios nas rodovias de Goiás perderam força. Lembro para vocês que tudo por conta de uma decisão da Justiça, tanto no âmbito estadual e também no federal, que determinou o desbloqueio, fixando multa de até R$100 mil. A PM passou a atuar também nesse desbloqueio ontem. Os manifestantes começaram a interditar rodovias ainda na noite de domingo. Lembro para vocês que por causa do resultado das eleições e algumas situações aconteceram aí por causa desse bloqueio de rodovias, como desabastecimento de alguns supermercados, inclusive aqui na capital teve isso, audiências foram desmarcadas e muita gente perdeu, inclusive voo que estava marcado há um bom tempo para resolver, inclusive, negócios. Viu, Gabriel? Eu volto com você. A gente torce para que essa situação se resolva o mais rápido possível, se normalize 100% aqui em Goiás nos próximos dias, né? Obrigado, Zé, pelas informações e, de fato, é isso que a gente deseja. Dia de grande movimentação nos cemitérios do interior do estado. O frio e a chuva ao longo do dia não impediu as visitações. Em Rio Verde, mais de 30 mil familiares de entes queridos passaram pelos 2 cemitérios da cidade. Nesse dia de finados, em Itumbiara, foram também mais de 10 mil visitações. Relembrar os entes queridos, né? No cemitério mais antigo de Jataí, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia. No Memorial São Miguel, são cerca de 3.800 túmulos. Um deles é o do irmão do Gilmar. Um momento especial, né, de relembrar os entes queridos, né? Estão aí, na presença deles aí. A movimentação foi grande na maioria dos cemitérios na parte da manhã. Este aqui, que é o maior de Jataí, tem cerca de 5.000 túmulos. O fluxo de pessoas durante a tarde também é intenso.
A dona Selma veio visitar a sepultura da tia que infartou em 2004 e morreu. Ela é uma pessoa muito especial pra gente, né? Sempre quando a gente perde o ente querido da gente, faz muita falta, não é? Em Rio Verde, apesar de um dia frio, parentes e amigos fizeram orações e não faltou homenagem às pessoas queridas que já se foram. Até café, chá ou leite foi servido para os visitantes. Nessa hora a gente vem para dar esse conforto para eles, né? Oferecendo a água, o café, o chá. Em Itumbiara, freiras da Igreja Católica acenderam velas e missas foram celebradas. Evangélicos fizeram cultos e espíritas se reuniram, todos voltados na memória de alguém que já partiu. Na cidade, 30 mil pessoas visitaram os 2 cemitérios, onde há cerca de 40 mil túmulos. A gente está providenciando aqui, na entrada dos cemitérios de Itumbiara, uma melhor segurança para as pessoas que vêm visitar os seus entes queridos, né, os seus que estão aqui. E também dar uma organizada no comércio ambulante e melhorar a acessibilidade também na entrada dos cemitérios. Em Goiânia, os cemitérios abriram bem cedinho, às 7 horas da manhã, já tinha familiar visitando os túmulos. Na cidade, são 4 cemitérios municipais e 3 particulares. Durante todo o dia, a Arquidiocese da capital celebrou missas. Teve também uma força-tarefa para orientar visitantes sobre a localização dos túmulos e horários das missas. Muitos fãs aproveitaram o dia para visitar túmulos de famosos que morreram e também fazer aí a sua homenagem. Os túmulos da cantora Marília Mendonça, Cristiano Araújo e também do cantor Leandro foram visitados. Agora eu trago informações do tempo para você que está em casa. Além de chuvoso, o dia começou frio em boa parte do estado. Isso por causa de uma massa de ar polar que chegou por aqui. Aqui no sudoeste do estado, a mínima foi de 13 graus. E amanhã o dia continua carrancudo, emburrado, o céu fica nublado e as temperaturas continuam baixas. Vamos colocar o nosso mapa na tela, porque eu mostro que a máxima não deve passar dos 26 graus aqui no sudoeste do estado. Eu lembro que a mínima em Rio Verde e Jataí fica em 14 graus, ou seja, dia amanhecendo friozinho novamente. De modo geral, em Goiás, a mínima não passa dos 17 graus em quase todas as regiões. Em Catalão e Itumbiara, além de fazer mínima de 16 graus pela manhã, pode chover ao longo do dia em alguns bairros. Já em Porangatu, a previsão continua sendo de muita chuva acima dos 30 milímetros. O alerta é que essas chuvas são fortes, com previsão de rajadas de vento. Em Porangatu, que fica no norte do estado e costuma ser muito quente, a máxima não deve passar dos 32 graus nesta quinta-feira. Já coloca aqui na tela para mim o repórter James Mateus, porque essa semana a gente mostrou um acidente de um jovem que foi atropelado por uma ambulância da Prefeitura de Santa Helena. Esse caso foi aqui em Rio Verde e a vítima segue internada em estado grave e a família pede por justiça. Como eu disse, o James Mateus vai trazer agora para a gente todos os detalhes. James, boa noite para você. Boa noite para você, Gabriel. Boa noite também para todos de casa que acompanham o Jornal da Sucesso. A família está chateada, revoltada, porque o homem que provocou esse acidente, que dirigia a ambulância, que atropelou o motociclista, ele apenas assinou um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO na delegacia, por omissão de socorro e não ficou preso, ele foi liberado logo em seguida. E segundo a família, este homem, além de não prestar socorro para a vítima no dia do acidente, também não procurou a família em momento algum após esse acidente. Então, por isso, a família está muito chateada e cobrando justiça das autoridades. Lembramos que esse acidente ele foi no domingo, por volta do meio-dia. O jovem Jean Carlos, de apenas 23 anos de idade, ele estava trabalhando quando foi atropelado no cruzamento da rua Coronel Vaiano com a Avenida Presidente Vargas, no centro de Rio Verde. E as imagens mostram que após
atropelar o motociclista, a ambulância não para. A informação é de que a ambulância teria seguido para um hospital particular que fica no setor Morada do Sol, aqui na cidade de Rio Verde, e só parou lá quando ele parou lá para deixar um paciente que ele transportava dentro desta ambulância. E a família está revoltada. Inclusive, nós temos um trecho de uma entrevista que eu fiz com os familiares. Vamos acompanhar. Não era para ele estar nessa situação, infelizmente, não foi culpa dele, ele estava trabalhando. No dia ele teria folga, mas ele estava trabalhando para, na segunda-feira, comemorar o aniversário dele. Infelizmente, a gente teve que presenciar ele nessa situação no dia do aniversário dele. Ele pode passar o sinal fechado, né? Está carregando um paciente, tem direito de passar, mas ele tem direito também de poupar outra vida que está na frente dele. Salvar uma vida e querer destruir a outra. Ele tinha que ter o sinal dele, a sirene dele devia estar ligado. Ele não estava com a sirene ligado. Ele pegou, bateu no meu filho sem dó e sem piedade. A família está acompanhando o Jean Carlos, que está internado no Hospital Municipal Universitário aqui da cidade de Rio Verde. O estado dele é grave. Passou para grave e ele vai precisar passar por uma cirurgia na coluna, mas ele está sem condições de ser transportado do hospital de Rio Verde para um hospital ou em Santa Helena, que é o de urgências, ou um hospital em Goiânia para ele fazer mais essa cirurgia. Jean está lutando pela vida dele e a família agora luta por justiça. Volto com você, Gabriel. Obrigado, James, pelas informações. Em nota, a Prefeitura de Santa Helena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o paciente do acidente está sendo assistido pelo Hospital Municipal de Rio Verde na UTI e que, se caso houver necessidade e notificação de alguma assistência, a Prefeitura estará à disposição. Nós também procuramos a Polícia Civil de Rio Verde para saber como está a investigação. E em nota, a polícia disse que a investigação continua e que já foi solicitado perícia no local do acidente para apurar as causas e que já foi feita a perícia na moto e na ambulância. A polícia deve ouvir também testemunhas e a gente, é claro, segue acompanhando esse caso. E eu vou fazer uma pausa rápida por aqui e a seguir nós vamos falar sobre o câncer de próstata. A doença matou em 2021 mais de 16 mil homens em todo o país. Como identificar, como prevenir e quais as formas de tratamento. Ao vivo a gente bate um papo com um médico urologista. E ainda, um ano sem Marília Mendonça, a cantora que nos deixou no auge da carreira. Começa hoje a nossa série de reportagens que vai relembrar a trajetória, os sucessos e a revolução provocada por Marília Mendonça. Eu vou para o intervalo com imagens de Goiânia. Agora são 19 horas e 23 minutos, 19h23. Fica aí, meu povo amado do interior do estado, eu volto já já. Jornal da Sucesso. Oferecimento UniRV. O nosso ideal é ver você crescer. Novo Florata Fleur d'Eclipse. Intenso como um reencontro. Florata é o Boticário. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da UniRV. Aqui você tem 10 chances para alcançar o seu futuro e a gente acredita em você. São 5 oportunidades pela nota do Enem e 5 através das provas presenciais para o campus de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Dê um up nas suas chances, se inscrevendo em todas as opções individualmente. Acesse o site unirv.edu.br/vestibular, leia o edital e faça suas inscrições. Mais informações pelo WhatsApp 64 3620 3030 e siga nossas redes sociais, @UniRV Oficial. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. Na programação Record TV, a TV Sucesso apresenta diariamente, em média, 8 horas de programação local de qualidade, dinâmica, interativa e com credibilidade. Contando para isso com uma equipe dedicada de excelentes profissionais. Iniciamos o dia com o Balanço Geral Manhã. Na sequência, o Balanço Geral Jataí.
Balanço Geral Interior, A Hora da Venenosa. Fechando o dia, Cidade Alerta e o Jornal da Sucesso. Aos domingos, os programas Pampa e Cerrado e o Agro Sucesso. Programação Rede Record TV. Programação local TV Sucesso. Líder em inovação, carinho e respeito a você. TV Sucesso, sua Record TV no interior. (19h26), 19h26, estamos de volta no seu Jornal da Sucesso. E agora eu tenho um recado importante para você que está em casa, da Hora Unique, a melhor clínica de implantes do Brasil. É só um minutinho e eu já volto. A mais ampla e moderna estrutura, os melhores profissionais para te atender. É isso que a Hora Unique oferece. A Hora Unique, pensando no cuidado com sua saúde, possui um moderno centro cirúrgico, proporcionando segurança e excelência na realização de todos os seus atendimentos. Sou o Dr. Daniel Velasco, diretor clínico da Hora Unique, e convido você a fazer uma avaliação gratuita com a melhor estrutura para cuidar da sua saúde e, claro, devolver a você, paciente, o seu melhor sorriso. Aqui na Hora Unique a sua avaliação é completa, pois conta com um moderno aparelho de raio-x. E aí, você está esperando o quê? Hora Unique, viva de frente! (19h39), 19h39. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 40 homens morrem por dia por causa do câncer de próstata. E nós entramos justamente no mês de prevenção à doença. Assunto para a gente bater um papo ao vivo com o médico urologista Camilo de Viterbo. Doutor, seja bem-vindo, boa noite para você aqui nos estúdios da TV Sucesso. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Doutor, o que é a próstata e também o câncer de próstata? A próstata é uma glândula, né, localizada na região pélvica do homem, atrás do osso pubis, responsável pela produção de líquido seminal. E algumas vezes ela é acometida por doenças, por patologias, como o aumento benigno da próstata, e algumas vezes também ela é acometida pelo câncer de próstata, né, que é uma neoplasia. Como um câncer em várias regiões do corpo, tem o da próstata também. Doutor, quais os sintomas do câncer de próstata? Esse é um assunto muito importante, porque na grande maioria das vezes a próstata ela é acometida pelo câncer e esse homem ele não apresenta sintomas, então ele não chega de maneira precoce no urologista. Então, na grande maioria das vezes, o câncer de próstata é uma doença sem sintoma na fase inicial. Isso afasta o homem do diagnóstico e dificulta o tratamento curativo nessa situação. A gente vai falar deste tratamento, né, de quando ele deve começar daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar para o senhor em que idade o câncer de próstata atinge os homens? Qual que é a idade mais comum para que o câncer atinja os homens nessa idade? O câncer de próstata, ele começa a aumentar a prevalência a partir da 5ª década. Então, geralmente, o homem ali de 50 a 70 anos de idade é a faixa etária onde ele tem uma maior prevalência. Por isso, a gente recomenda o início precoce do exame preventivo, que é hoje a principal arma para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata. Onde fazer esse exame? Como fazer esse exame, doutor? É agora que a gente vê os tabus, né, que a gente vive, porque o câncer de próstata, o diagnóstico do câncer de próstata, né, sempre a gente fala, quando eu sou chamado para discutir em palestra, para ir na rádio, para discutir com os pacientes, sempre a gente fala que o exame de próstata não é simplesmente o exame de sangue, que é o PSA. Sempre para a gente fazer o diagnóstico de câncer de próstata, nós temos que associar
o PSA, que é o exame de sangue, associado ao toque retal, que é o exame que a gente vai palpar a consistência dessa próstata. E se a gente perceber alguma alteração nesse toque, a gente lança a mão de exames complementares, como ultrassom, ressonância de próstata e algumas vezes até uma biópsia para favorecer o diagnóstico desse problema do câncer de próstata. Então, só para o pessoal de casa entender, são 2 exames que são feitos, um de sangue e o exame do toque, que é aquele tradicional. Inclusive, eu queria que o senhor pudesse explicar, porque tem muita gente que acha que só o de sangue resolve. Não, né, doutor? Tem que ter os 2 ali. Os 2 têm que estar em sintonia, como se fosse um trilho. Não existe diagnóstico de câncer de próstata apenas pelo toque ou apenas pelo exame de sangue. Tem que ser feito as 2 modalidades. Sempre a gente pega aquele homem mais envergonhado que fala assim, não, eu fiz o exame de sangue, eu estou tranquilo. Não, você tem que fazer o exame de sangue e o toque. Sempre a gente insiste que deve ser feito esse exame preventivo, porque, como eu falei anteriormente, o câncer de próstata é um câncer que, na maioria das vezes, não apresenta sintoma. O homem chega para a gente urinando normalmente, sem nenhuma queixa. Então, a principal maneira da gente fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata e favorecer um tratamento curativo para esse homem é o exame preventivo, que se consta do PSA, que é o exame de sangue, associado ao toque retal. E a gente fala agora desse tabu, né? Desse preconceito de muitos homens em fazer esse exame do toque. Uma orientação para o pessoal que está em casa com relação a isso, doutor. A gente ainda enfrenta, esse mundo de hoje ainda enfrenta esse preconceito, ou os homens estão aceitando melhor do que em tempos passados? Enfrentávamos mais o preconceito, os tabus, mas ao longo desses anos as informações foram passadas de maneira mais consistente. Então o homem chega mais tranquilo, chega mais aceitando o exame preventivo. É um exame indolor, é um exame que não machuca, é um exame que não machuca nem a próstata e nem a alma. Por isso que é um exame que salva vidas. E a gente recomenda. Preventivo de câncer de próstata. Acima de 40, 45 anos de idade, todo homem deve ir no urologista, mesmo não sentindo nada, para fazer exames e, se tiver algum problema, ter chance efetiva de tratamento. Doutor, então, só reforçando, a partir dos 40 anos, dos 40 aos 45 anos, é mais ou menos nessa faixa que o homem deve procurar um urologista para fazer esses exames. Exatamente. E não é só exame de próstata também. A gente tem que fazer exames no tocante à saúde do homem. Temos que fazer avaliação hormonal, fazer uma série de exames que, a partir dessa idade, já começa a gerar problema em todos os homens. Eu vou aproveitar porque já tem pergunta aqui do telespectador. Olha, o Maurício Cardoso de Catalão, ele me pergunta se tem cura o câncer de próstata. E aí eu faço um nexo a uma pergunta que eu já tinha preparado aqui. Qual que é a porcentagem de cura no tratamento de câncer de próstata? Parabéns ao ouvinte, né, ao telespectador. Essa pergunta é muito importante. O câncer de próstata, em estágios iniciais, ele tem mais de 90, 95% de chance de cura, se detectado no estágio inicial. E ele é detectado de maneira inicial quando se faz os exames preventivos, né? Então, a chance de cura é de 90, 95% em estágios iniciais. Doutor, queria que o senhor pudesse aí ter esse 1 minuto que a gente tem para suas considerações finais, alguma outra orientação para o pessoal que está em casa também. Eu queria agradecer o convite, né? Parabenizar a emissora por levar a bandeira da Sociedade Brasileira de Urologia com o Novembro Azul. E também lembrar a todos os ouvintes e aos telespectadores que câncer de próstata tem cura, desde que seja diagnosticado em estágio inicial, desde que seja feito todos os exames, todos os protocolos, para que a gente possa curar efetivamente esse homem e gerar uma grande qualidade de vida nesse ser humano. Muito obrigado. Doutor, a gente que agradece o senhor aqui pela presença, engrandeceu demais esse jornal e com certeza também orientou o pessoal que está em casa. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado e boa noite. Eu vou fazer uma outra pausa rápida por aqui e a seguir o esporte. Eu vou para o intervalo com imagens de Itumbiara, no sul do estado. Agora são 19h47, 19h47, não saia daí, eu volto já já.
Neste mês da Proclamação da República, comece dirigindo uma Shinerai 175 cilindradas. Serão sorteadas 7 motos esta semana. O sorteio será dia 7 às 19h35 na TV Sucesso Record Rio Verde. E tem mais, além das 7 motos, serão mais de 20 prêmios de R$500 e 10 prêmios de R$1.000. Lembrando que as cartelas são vendidas apenas na cidade de Rio Verde. Gol de Rio Verde, um show de prêmios. O esporte, ele me deu asas. Eu voei. Eu não penso muito onde que eu vou chegar, mas pretendo chegar longe. De tudo que eu conquistei com o esporte não é financeiro, eu sou outra pessoa. Tá vindo uma leva de mulheres agora e o movimento que tá trazendo assim, a mulher é capaz, ela tem o direito de fazer aquilo que ela quer. Eu não me sinto uma mulher mais forte, eu sou uma mulher mais forte. Você já parou para pensar nas pessoas que te ajudaram a ser quem você é hoje? Aqui no nosso país nós temos muitas crianças, muitos jovens com talentos enormes, capazes de realizar grandes feitos, só que elas não têm quem as ajude. Por isso eu tô aqui para te pedir, adote uma criança do sertão, acesse o site. Com R$1 por dia você pode dar a elas a oportunidade de serem bem-sucedidas. Afinal, amor é tudo, mas não é o suficiente. Jornal da Sucesso. Oferecimento UniRV. O nosso ideal é ver você crescer. Horas e 49 minutos, 19h49. Agora uma correção. Ontem nós dissemos aqui no Jornal da Sucesso que vai a júri popular os acusados de matar o corretor de imóveis Wellington de Freitas em junho deste ano, aqui na cidade de Rio Verde. Na verdade, essa é uma recomendação do Ministério Público, mas a sentença para este caso ainda não foi dada pela juíza. Eu lembro que esta semana os acusados participaram de uma audiência de instrução do caso. 2 dos acusados haviam pedido liberdade, mas a juíza negou e todos os 3 acusados de matar Wellington de Freitas seguem presos até o julgamento. Segundo as investigações, o crime aconteceu para que não fosse paga uma comissão de 8 milhões à vítima pela venda de uma propriedade rural. Por não querer pagar o valor, Renato de Souza teria encomendado a morte do corretor. Rogério Oliveira Muniz e Rogério Teles Borges também foram denunciados pelo crime e as defesas alegam inocência dos acusados. E daqui a pouco tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Olá, boa noite. Você vai ver em instantes no Jornal da Record. Manifestantes vão às ruas em todas as regiões do país em reação ao resultado das eleições. No terceiro dia de mobilização dos caminhoneiros, polícia volta a usar a força para liberar pistas. Protestos nas estradas diminuem, mas ainda há pontos de retenção. A maior central de abastecimento da América Latina já registra a falta de produtos. E no interior de São Paulo, reação violenta contra a interdição. Motorista avança sobre bloqueio e atropela grupo de manifestantes. Daqui a pouco, no Jornal da Record. Até já. Hora de esportes no Jornal da Sucesso. Eu começo com o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético Mineiro empataram em 2-2. O jogo foi no Morumbi, mas foi o Atlético que saiu na frente. A bola bateu no braço de Pablo Maia e o juiz marcou pênalti. Vargas cobrou e fez 1-0 Galo. O empate do São Paulo veio depois dessa confusão na área. A bola sobrou para Caleri, que chutou forte sem chances de defesa para o goleiro. Depois o argentino tentou 2 vezes para virar a partida. São Paulo 2-1. Foi o 18º gol de Caleri no campeonato. E a noite era mesmo dos estrangeiros. O chileno Vargas desviou o cruzamento e fez o segundo dele e do Atlético no jogo. Final, São Paulo 2, Atlético Mineiro também 2.
O Cuiabá derrotou o Botafogo por 2-0. Vamos conferir os gols dessa partida. O primeiro foi marcado pelo Luiz, 1-0 Cuiabá. E o segundo foi dele, Daverson, 2-0 para o Cuiabá contra o Botafogo. O Cuiabá respirando na briga contra o rebaixamento. Vamos conferir os jogos dessa quarta-feira pelo Brasileirão. Os jogos começaram às 4 horas da tarde. Atlético Paranaense e Goiás jogaram, o Furacão venceu 3-2. América Mineiro e Inter também jogaram, o América venceu 1-0. Estão jogando Avaí e Red Bull Bragantino, Juventude e Coritiba, estão jogando também Atlético Goianiense e Santos, e daqui a pouco às 9h30 tem Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Fortaleza. E o Palmeiras vai entrar em campo já campeão brasileiro. Por quê? Porque o jogo do América e Inter terminou com vitória do América, venceu 1-0, e com isso o Internacional não alcança mais o Palmeiras, que é o campeão brasileiro de 2022. Parabéns ao Verdão, ao Palmeiras, conquistando mais um título brasileiro, sem nem entrar em campo nesta rodada. Parabéns ao Verdão, cobertura completa no nosso esporte de amanhã. Agora, nosso assunto é a Copa Verde. Paysandu e Vila Nova avançaram para as semifinais. Vamos conferir os gols dos dois jogos, começando com a vitória do Paysandu. Pedro marcou o primeiro gol, 1-0 para o Paysandu. E o segundo gol foi marcado pelo Oliveira, 2-0 para o Paysandu, classificado. E o Vila Nova se classificou nos pênaltis, mas essas cobranças de pênalti entre Vila Nova e Real Noroeste foram um verdadeiro show de horrores. Vários jogadores erraram as cobranças, teve chute para fora, chute na trave, goleiro pegando, jogador dando cavadinha e o goleiro fazendo defesa, e acabou que o Vila venceu por 3-2. Olha a cavadinha, o goleiro defendendo com o pé, o Tony, e o Vila então venceu 3-2, e quem marcou o gol que garante o Vila Nova nas semifinais foi o Renan. Nesse gol aí, Vila Nova classificado nos pênaltis após empate em 0-0. E a Copa Verde, ela continua com outros dois jogos. O resultado eu trago para você amanhã para te contar quem o Vila vai enfrentar na semifinal da Copa Verde. Nosso esporte de hoje fica por aqui. Amanhã eu tô de volta. 19h54, 19h54. Eu também vou ficando por aqui. Na sequência tem o Jornal da Record com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para você e um bom restinho de feriado. Até amanhã, eu te espero. Tchau, tchau. Você acabou de assistir o Jornal da Sucesso. Oferecimento UniRV. O nosso ideal é ver você crescer. Fique agora com o Jornal da Record.